Primeiro, boas-vindas a todos, boa noite. Eu me chamo Camila, eu sou educadora da Oficina Francisco Brenan, né? Faço parte da diretoria de Educação e Pesquisa. A gente está organizando esse curso junto, em parceria com a UFPE. Vou começar me autodescrevendo também. Não tem nenhuma pessoa inscrita no curso que necessita de autodescrição, mas como todos esses vídeos vão para o YouTube mais tarde, pode ser que seja necessário. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, cacheado, tem alguns piercings no rosto, estou usando uma camisa vermelha. Eu estou na sala da minha casa, então ali atrás tem um móvel com alguns livros, tem alguns quadros, tem uma porta atrás de mim também, alguns quadros coloridos. É isso. Esse curso, como eu estava falando, né? É o Diálogos entre Natureza, Cosmologias e Território. É a segunda edição segunda edição desse curso. Ele aconteceu primeiro no ano passado, num formato um pouco diferente. Para quem tiver curiosidade, pode entrar no YouTube da oficina. O nome da página é Oficina Francisco Brenan. Lá vocês têm acesso a todos os vídeos das aulas do curso do ano passado. Tem aulas bem interessantes, então recomendo que vocês assistam. É um pouco diferente do ano passado. Esse ano a gente tem tentado dar um pouco o foco para professores, né? Pensando um pouco essa experiência para a sala de aula. Então, a gente montou esse curso em 3 módulos, e cada um dos 3 módulos tem 3 encontros. E aí, o encontro é uma conferência, o outro encontro é um diálogo de experiência, e o terceiro é uma discussão didática, uma discussão pedagógica que vai pensar mais a sala de aula. Hoje nós estamos dando início ao primeiro encontro do segundo módulo, que se chama Cuidar da Terra. E é uma conferência que vai ser dada por Ana Mumbuca, que está aqui com a gente, mas quem vai apresentá-las para vocês é o Pedro Silveira, que é o nosso mediador, que está acompanhando a gente em todos os nossos encontros. O Pedro Silveira é pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, da Fundage, antropólogo e biólogo, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, docente dos programas de pós-graduação de Ensino de Sociologia da Fundage e de Antropologia da UFPE. Desenvolve trabalhos sobre ecologia, política dos povos e comunidades tradicionais, na interface entre a antropologia e a ecologia. Vou passar a palavra para Pedro, e antes gostaria de informar que vamos, eu e Júlia, que está aqui me dando suporte junto com a equipe do museu, mandar no chat algumas vezes os links com o formulário da ata de presença, com o grupo de WhatsApp, caso por acaso alguém não esteja, e com o manual do curso. Então é isso, a gente vai mandar algumas vezes, pedimos que todos se inscrevam na ata, e passo a palavra para Pedro, ansiosa por esse encontro. Bem-vinda a todos, bem-vinda Ana, bem-vinda Pedro, estou ansiosa para ouvir. Boa noite, minha gente. Legal a gente estar aqui para mais um encontro, né? Nosso quarto encontro. Hoje é um encontro muito especial, estou muito feliz aí de estar tendo a oportunidade de novamente estar conversando com essa figura maravilhosa aí, que é a Ana Mumbuca. Então, eu queria só, primeiro, dar as boas-vindas a todo mundo que está aí nessa noite de terça-feira, né? Depois de tantas aventuras que a gente passou nos últimos dias, entre o último encontro e o encontro atual, para começar aí esse segundo módulo, né? E então, eu acho que assim, entendo que tem pessoas que estão acompanhando todos os encontros, tem pessoas que talvez estejam chegando hoje, né? Pelo que eu andei percebendo, né? Tem várias situações. A gente tem aí no momento 114 pessoas, né? A maioria professores, né, Ana? Então a gente está hoje nessa conversa com os professores e professoras, né? Do ensino básico, principalmente. Então, só recuperar um pouquinho, né? Por onde andou a nossa prosa, né? O outro módulo, o primeiro módulo do nosso curso, teve o tema a crise climática tem raça, gênero e
como é que é? Raça, classe e gênero. E aí a gente teve no primeiro encontro esse que é chamado conferência, né? Mas também a gente pode transformar a conferência num formato mais bate-papo, se quisermos. A gente teve a Karine Narahara, né? Conversou com a gente. Foi uma conversa muito legal, que a gente falou um pouco sobre de onde vem e para onde vai esse conceito de natureza, né? O que ele separa, né? E qual o problema que a gente tem com isso, né? A partir de uma crítica do modo de existir ocidental, né? Acredito que a Ana deva comentar algo que tem a ver com isso hoje, imagino. E no nosso segundo encontro, a gente teve duas experiências, né? Uma experiência de pesquisa e trabalho do Hudson Silva, lá com o contexto da iminência da instalação de um empreendimento nuclear no sertão do São Francisco e toda a mobilização dos povos indígenas, comunidades quilombolas na região, e esse projeto como uma repetição de um processo que já aconteceu no município de Itacuruba com a instalação de uma hidrelétrica alguns anos atrás, e isso acontecendo novamente. E, ao mesmo tempo, tivemos a experiência da Joyce Paixão, que é da ONG Gris Solidário, do bairro da Várzea, no Recife, e ela falou bastante sobre as redes de apoio e as questões que surgiram a partir das enchentes que aconteceram no Recife esse ano, né? A gente fez vários paralelos entre essas duas experiências. E aí, nosso terceiro encontro foi com o professor Rodrigo, da Escola Cândido Duarte, em Recife, no bairro de Apipucos, e ele contou um pouco para a gente da sua experiência, né, dentro e fora da escola, com relação a trabalhar essas questões socioambientais, né? Falou um pouquinho também da sua descoberta nos últimos tempos enquanto indígena e o que isso implica na vida dele. Foi uma conversa muito interessante também, né? Então, como a Camila falou, cada módulo tem esse formato, né? Primeiro a gente conversa com uma pessoa, nisso que a gente chama de conferência, para introduzir o tema, né? Depois a gente tem duas experiências, que é o que a gente vai ter na semana que vem, e por último a gente chama alguém que está em sala de aula, né? Para fechar o módulo, né? Então, esse nosso segundo módulo, Cuidar da Terra, e aí a gente está com a Ana para essa conversa de hoje, né? Bom, a apresentação, né, que Camila me passou de Ana, que eu acredito que seja a forma como ela gostaria de ser apresentada, né? Mas aí a Ana pode complementar aí a apresentação do jeito que a autoapresentação do jeito que quiser. Bom, antes de fazer a apresentação, eu vou fazer a audiodescrição, né? Então, você está vendo na telinha aí uma pessoa de pele clara, de olhos claros, de barba grisalha, com fone de ouvido branco, cabelos castanhos, uma camisa branca com desenhos em azul, ao fundo uma parede esverdeada com um quadro que retrata uma pessoa entrando numa trilha dentro da mata. E no canto, uma porta, um pedaço de uma porta marrom. Bom, deixa eu fechar o WhatsApp aqui, que vai ficar buzinando no nosso ouvido enquanto o microfone está aberto. Então, assim, apresentar a nossa convidada especial de hoje, Ana Mumbuca. Ana é quilombola, nasceu no Tocantins, no Quilombo Mumbuca, na região do Jalapão. Raiz das mulheres Jacinta, Guardina, Laurinda, Laurentina e Almerinda. Plantadora de coisas boas, por ancestralidade.
o saber fazer arte com as mãos e pensar com o mato e pés no chão. Desde cedo viaja pelas escritas e o falar do jeito quilombola de viver, sendo a primeira do quilombo a fazer uma graduação. Graduou-se em Serviço Social, obteve o título de mestra em Desenvolvimento Sustentável pela UNB, com a aprovação da dissertação Uma Escrita Contra-Colonialista do Quilombo Mumbuca, Jalapão, Tocantins. Escreve inúmeros poemas, ela também escreveu o livro o texto Voo das Abelhas da Terra e participou da autoria do livro Quatro Cantos. Então, super bem-vinda, Ana. E acho que a gente faz assim, né? A palavra fica contigo, você fala o quanto você achar necessário, né? No tempo que você tem, que você estiver preparado para falar. E aí depois a gente conversa um pouco, né? Faz um bate-papo, e esse bate-papo alimentado pelos comentários e questões que as pessoas podem ir colocando aí no chat, né? Quem está participando do curso já está acostumado. E aí você pode ir olhando no chat também, a gente pode tentar deixar as perguntas para depois, né? Para você não ficar também preocupado em comentar enquanto você está fazendo sua primeira fala. E a Camila vai me ajudar a organizar aí também as perguntas, ela vai me mandando pelo Zap aqui as perguntas que ela for selecionando. E aí, pessoal que está participando, fique à vontade aí para usar o chat com responsabilidade e curiosidade e cuidado. Pronto, Ana, a palavra está contigo para a gente começar a nossa conversa de hoje. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar compondo esse momento, esse quarto encontro de vocês. Muito obrigada pelo convite. Sinto-me honrada em poder compartilhar um pouco. Também vou me descrever, né? Eu sou uma mulher negra, de cara redonda, de cabelos cacheados. Estou vestida numa roupa preta com um pouco de dourado e no fundo é um fundo branco, né? Estou em um apartamento aqui na cidade de Brasília. E é isso. Agradecer a você, Pedro, esse reencontro. Antes da pandemia, você foi uma das últimas pessoas que participei de um evento importantíssimo em Recife e que eu trago muitas lembranças daquele encontro, do quanto foi potente e poderoso lá em Recife, na Universidade de Recife, né? Muito obrigada pela acolhida. Gostaria de agradecer aos organizadores do evento, as meninas que entraram em contato. Eu confesso para vocês que eu não me dou bem com a apresentação online. Eu fico a todo tempo perdendo, achando que eu não estou... as pessoas não estão me ouvindo, não estão me entendendo. Eu confesso que eu me atrapalho um pouco, mas eu vou tentar o máximo possível, tentar conversar e trazer para este momento provocações. Eu acho que é o momento de a gente provocar, refletir, né? E nessa reflexão, gostaria de ouvir os professores e todas as pessoas que estão participando desse encontro. Nossa, 142 pessoas, muitas pessoas, muita mente pensando, né? Então, que essas mentes pensantes consigam dialogar com a gente neste momento. O tema é muito importante, é cuidar da terra, né? E em que perspectiva do cuidar nós estamos falando, né? De que tipo de cuidado nós estamos falando? Que na perspectiva humana, né? Nós humanos, geralmente, a gente cuida daquilo para auto-beneficiar daquilo. Eu vou cuidar porque aquilo é útil, né? E o cuidar da terra para nós é porque ela é útil ou é porque... Qual é a relação? O pensar da terra para nós, ela é a gente incluindo como parte dela ou a gente está
nos distanciando e tratando ela como um objeto, né? Então, são questionamentos que a gente deve se fazer, né? É para saber que, nesse ponto, nesse caminho nós estamos caminhando, qual caminho nós estamos construindo, qual sociedade estamos construindo, né? E falando, ele apresentou um pouco de onde eu venho, né? Então, eu estou falando do caminhar, da perspectiva do quilombo, né? E nessa perspectiva do quilombo, eu fiquei no quilombo até os 14 anos, imersa no quilombo, e sem contato com esse mundo externo, assim, esse mundo fora aqui da cidade. Então, para mim, foi muito importante, porque parece que o mundo se divide ano 2000 e antes do ano 2000, né? Quando eu tenho um contato com a Coca-Cola, com a televisão, com os carros, com as pessoas que não são da minha cultura, do meu quilombo, né? Então, é nessa perspectiva que eu estou trazendo para vocês. E como estou falando com professores, gostaria de dizer também que eu já fui professora, né? Eu fui professora no Quilombo Carrapato, né? Foi uma experiência maravilhosa. Hoje eu tenho 3 irmãs no meu quilombo que são professoras. Então, antes de passar diretamente para o tema, é desafiante a gente ver o quanto a perspectiva do currículo nacional, né, está se formatando um currículo geral comum para todos, sem entender a diversidade e a particularidade de cada indivíduo ou de cada povo, né? E dentro desse currículo comum a todos, os povos, que eu chamo aqui, a partir do conceito do Negro Bispo, né, que é o povo das circularidades, que é o povo que não é linear, né, que pensa no circular, que dança no circular. Muitas vezes, muito não, com certeza nós somos um dos mais prejudicados nesse sentido, porque somos induzidos a entrar em uma lógica que não é nossa, né? Então, a todo tempo, quando nós nos colocamos a nossa existência dentro da universidade, dentro de uma instituição, nós estamos provocando o nosso corpo a um desconforto muito grande. E aí, quando eu falo do corpo, eu falo de um corpo intelectual, de um corpo político e principalmente de um corpo cosmológico, porque muitas das vezes não se atentam, né, à questão da cosmologia, né? Qual o meu território cosmológico e como esse território cosmológico está sendo respeitado dentro dessas instituições de ensino. Nessas instituições de ensino, eu consigo me ver, né, o que eu compreendo, o que eu sinto, o que eu vivo dentro deste universo. Eu consigo ver os professores expressando isso de uma forma que não retrata os meus apenas como descendentes de escravos ou escravizados, né? Qual a perspectiva que nós estamos aprendendo, ensinando e sendo ensinado, né? É uma das questões bem interessantes a gente pensar. Então, participar deste diálogo sobre natureza, cosmologia e território, a gente deve pensar também que o que se fala de natureza, né, o que se escreve, se conceitua como natureza, não está ali ao conhecimento a noção de natureza que os povos geralmente, os povos da circularidade, os povos quilombola têm, né? A nossa noção de natureza não é uma natureza objeto, né? O meu pai, ele é um grande caçador. E como caçador, um dia eu perguntei para ele que, pai, se numa caçada do senhor a onça pegar, porque ele conta várias caçadas de que corre muito perigo de onça pegar, né? E se a onça pegar o senhor, ele sempre falou, é porque foi o dia dela, né? Então, esse respeito da natureza, de entender que a natureza tem o seu dia, tem o seu jeito, tem a sua voz,
que a própria natureza é um ser pensante, né? É um ser pensante, não é um objeto que é um ser que interage, que pensa, que tem vontades, que tem. Então, pensar nesse formato de natureza é importantíssimo para nós, né? Entender que quando a gente está no nosso ambiente e que um passarinho voa de uma determinada forma, ele está nos comunicando algo. Quando ele canta, ele também está nos comunicando algo. E é super, super necessário que respeitamos os cantos, os barulhos, os gestos dos passarinhos, dos bichos, dos insetos, dos ventos, das árvores, do frutificar das árvores, né? Então, nesse sentido, é preciso que mais pessoas compreenda que muitas das vezes os espaços acadêmicos, as escolas, né, de ensino básico, não compreendem essa dimensão. E o que fazer para compreender que ali nas escolas, nos bancos das escolas, da universidade, tem muitos e muitos estudantes que pensam de uma outra forma, que têm um outro olhar sobre a vida, sobre a existência, e que a escola, naquele momento, não está dando para ele nenhum conteúdo de sentido, de significado. Então, construir conteúdo de significado nas academias, nas escolas de base, é fundamental. Fica uma coisa desinteressante, né? Quando eu era professora, uma das atividades mais belas de alfabetização que eu vivi foi quando a gente saía da sala de aula e ia ver as, as letras que as lagartas escreviam nas folhas, né? E a gente ia procurando, né? Folhas por folha e vendo, olha aqui, a lagarta comeu essa folha, fez um A, a lagarta fez um E. Então, olha, as nuvens do céu, lá está aparecendo um A, um O. Então, de alguma forma, olha, está aparecendo uma onça, um coelho nas nuvens. Então, todo o território da comunidade, de alguma forma, é um instrumento de alfabetização, né? E é muito mais livre, mais libertário saber que eu vou para o rio e nesse rio eu consigo trazer dali elementos de alfabetização de forma fantástica, maravilhosa, com sentido. O que fazer e como estamos fazendo para que as pessoas, as novas mentes pensantes, né, as crianças, compreenda a natureza como algo parte de nós, né? Não é algo que a gente pode usufruir apenas, mas algo que a gente também faz parte. Essa é uma das coisas mais maravilhosas, assim, que até hoje eu não consigo dizer, assim, é algo indizível. Como dizer que eu amo, mas que esse amor, a onça também pode se beneficiar se ela conseguir me vencer, né? Eu posso comer a onça, mas a onça também, se ela conseguir, ela também pode me comer. Assim, tem essa liberdade, dessa simbiose, né? Dos dois corpos que se encontram, né? E chega também, professores, a compreender também que nessa vida real nós estamos para alimentar e ser alimentados. E aí a gente tem que respeitar isso. Então, uma das coisas que eu trago é muito importante, que eu agradeço demais fazer parte do povo que eu faço parte, é que a gente sabe viver, né? Com todas as mazelas, com todas as imposições feitas a gente sabe viver de uma forma muito preciosa, né? Porque o que eles não conseguem, o sistema não consegue nos atacar, é o nosso sistema de alegria, é o nosso sistema de respeito com outros seres, né? A formiga nos ensina, né? Então, quando a gente está no caminho e a gente vê que a formiga, em vez de fazer muito um caminho reto e ela faz um caminho de voltas, ela está ensinando a gente alguma coisa. E é algo de dizer, olha, a chuva está próximo de chegar, né? Então, as abelhas nos ensinam, os insetos nos ensinam,
O canto do sapo nos ensina, o grilo nos ensina, o voar das árvores também. Então, a todo tempo, nós estamos muito conectados com essa natureza a ponto de não nos entendermos distante dela, né? E, nesse sentido da compreensão territorial, do que o território é para além do território físico, é muito uma das coisas importantíssimas, que até o mestre Nego Bispo traz muito bem sobre isso. Por que não nos destruíram totalmente? Porque o povo negro ainda existe, o povo quilombola existe. Porque não nos destruíram cosmologicamente. O nosso território cosmológico ainda é um território intacto, no sentido que a gente ainda resiste e existe, né? E é muito sério quando as pessoas não sabem, né? Eu vejo muito na cidade, tenho deparado com muitas pessoas que não conseguem compreender ou não têm visivelmente a dimensão do seu território cosmológico, né? E isso é muito violento, quando as pessoas não conseguem compreender a noção do seu território. São pessoas desterritorializadas e que esse tipo de desterritorializamento traz muitas consequências, não só para a pessoa como indivíduo, mas para uma pessoa como sociedade, né? No sentido de que constrói-se qualquer coisa, no sentido que as políticas o formato que vem se construindo é um formato unificado, perverso, que não entende a diversidade, e que, além de não entender a diversidade, esse complexo também traz uma abordagem de violência, de não entender, mas também de não deixar que outros tipos de pensamento, de pensar, exista. Então, toda vez que eu vou para a universidade, eu tenho que me formatar a esse modelo. É difícil eu estar na universidade, é difícil eu estar numa escola de ensino básico sem não estar sendo formatado, né? E quando se formata uma lógica de pensamento, se formata ali com a destruição de um território. A gente tem que pensar muito sobre isso, né? De quais os territórios cosmológicos estamos construindo, né? E quais os territórios cosmológicos estão sendo destruídos por uma lógica de ensino perverso que se ensina para a produção, que se ensina para a geração apenas de instrumentais ou pessoas aptas a ter um trabalho, né, a vender sua força de trabalho. Isso é muito sério, né? E muitas das vezes, quando, por exemplo, eu tenho um irmão, o Silas, que nunca quer ir para a universidade, ele falou que não é o campo dele, né, meu irmão? Porque o campo, a universidade dele é estar no campo, né? A universidade do Ronaldo é estar plantando, a universidade do Ronaldo é estar cuidando dos animais, dos gados. Então, isso ele não está sendo o sem futuro. Ele só não vê que o caminho dele não é o mesmo meu, que fiz faculdade, fiz um mestrado e agora estou no doutorado. A perspectiva dele de entendimento que o mundo dele, se por si só, basta, né? Por si só, não há necessidade nenhuma, e que o conhecimento dele é tão válido quanto o meu e quanto qualquer uma pessoa que tem informação e títulos acadêmicos, né? Isso é muito grandioso, respeitar isso também, muito necessário fazer isso. O bispo escreve, eu não sei se vocês chegaram a ler também o textinho chamado Voo das Abelhas da Terra, né? Que a gente faz uma abordagem sobre quem somos, por que somos. E a gente faz analogia com as abelhas, né? E quem que nós estamos sendo? Né? Nós estamos sendo abelhas que polinizam ou nós estamos sendo o destruidor, né? Das nossas próprias casas, dos nossos próprios seres, jeito de viver e de ser?
O bispo traz no texto dele Somos da Terra, né? Esse Somos da Terra é muito interessante porque a Terra não é nós que somos da Terra, né? Então, até porque nós estamos aqui em uma passagem em que todos vamos passar. E isso é tranquilo a gente saber que vai passar, porque ao mesmo tempo que a gente passa, a gente também fica. A gente fica nos nossos ensinamentos, a gente fica na nossa, no nosso no conhecimento que a gente compartilhou e que a gente aprendeu. Então, esse passar aqui nesse plano é muito importante a gente pensar que a gente também é uma passagem com continuidades no nosso jeito. Mas quantas pessoas não estão sendo continuidade de um exemplo ruim, né? Continuidade de uma existência que violenta, né, outras vidas, né? Então, é nesse sentido que eu vou trazer para vocês que, a todo tempo, nós precisamos aprender a viver como os insetos, né? Por exemplo, a formiga que vive dentro do oco da embaúba, né? O mutualismo, ela ali faz um acordo, né, com a embaúba e consegue tornar a embaúba uma casa dela. Então, a todo tempo, as plantas, a terra, os animais estão nos ensinando isso, né? E quando menor é o inseto, mais ensinamento eles nos traz. Então, é essa perspectiva, pensar com a terra, pensar com a terra, pensar com os animais, é necessário. Os nossos territórios intocáveis são aqueles territórios que a gente carrega por ancestralidade. Esse território, esse jeito de pensar, eles são intocáveis por qualquer sistema, né? A gente só seremos totalmente derrotados e quando conseguem tocar os nossos territórios cosmológicos, nosso conhecer, né? Porque, como o próprio bispo, eu trago muito o bispo porque ele é nosso mestre de referência, no sentido de que ele também está, né, caracterizando, conceituando, colocando nomes, né, nessa nossa existência, né, dizendo quem somos e como somos. É necessário pensar, é urgente pensar quem somos, né? Quais as conquistas estamos fazendo, como está sendo a nossa passagem e a nossa continuidade aqui nesse planeta, nesse plano. E a natureza está aí, né? Pedindo um alerta, dando um alerta, dizendo que a razão humana não é a razão humana de um pensamento ocidental não é a benéfica, né? E aí eu faço, eu boto ela falando sozinha. Tem alguém aí falando? Oi? Ana, como a gente está nesse formato que tem muita gente, que tem a possibilidade das pessoas falarem, aí pode acontecer em algum momento de alguém abrir o microfone e vazar o som, mas aí Júlia e Camila estão aí Já estou atentas para fechando aqui fechando para. os microfones, Estou fechando aqui para a mas participação. Eu acho muito importante a participação, esse diálogo é muito importante. Que as pessoas se posicionem mesmo. no caso é que às vezes é por falha Por mesmo, né, erro, da nessa falha. operação. Tá bom, É, tá certo. vamos Então, só embora. fechando. E é isso, voltando para essa questão de quem somos e qual é o nosso território e com quem estamos confluenciando, né? Qual é os nossos territórios? E aí, quando eu falo de território, eu não falo de território físico, né? Eu não falo de território físico, eu falo de território imaterial, cosmológico, existencial. E aí tem alguns territórios que precisam ser destruídos mesmo. Tem um território, existe territórios da própria ancestralidade opressora que ele precisa ser destruído cada dia. Mas existem alguns territórios que precisam ser enaltecidos, precisam ser elevados, precisam dizer para quem ele veio e por que ele é necessário, né? Então é isso, professor Pedro Silveira. Espero continuar dialogando com vocês.
Maravilha, Ana. Nossa, tem muitas coisas que você falou que me remeteram a muitas coisas para conversar com você aqui. Só uma contribuição aqui, né? A Rosa está dizendo, né? Uma vez tive a oportunidade de estar com os Yanomamis. Tive um curso sobre formação de professores. Estavam discutindo sobre seres animados e inanimados. Foi uma revolta quando o professor disse que o vento era inanimado e os Yanomamis diziam que eram os espíritos brincando. Nunca esqueci, né? Então, é muito, muito interessante, né? Quando você está colocando justamente essa perspectiva, né? Essa perspectiva do seu povo, né? E que conflui com a perspectiva de outros povos de entender a vida de outra maneira, né? De outras maneiras, né? Muito interessante também a forma como você está falando do território, né? Eu lembro que quando a gente teve a conversa com a Karine, ela estava falando sobre os Mapuche, né? E ela estava dizendo justamente que ela foi lá para estudar o corpo, né? A ideia de corpo, e que os Mapuche o tempo todo falavam de território. E ela falou justamente isso, que para os Mapuche eles tinham um problema muito grande quando o governo argentino falava que o problema deles era um problema de terra, né? E eles falam, nosso problema não é de terra nesse sentido que vocês chamam de terra, como a terra como uma mercadoria, como algo que pode ser usado de qualquer forma, né? E aí eles tinham o próprio conceito deles de território para trabalhar, né? Estou falando algumas coisas que, se você quiser depois ou agora, você comenta. Mas eu queria falar uma coisa assim, que essa coisa que você fala da onça, né? Você sempre está trazendo, né, essas teias de relações com os animais, com as plantas, com outros fenômenos, né, do que a gente pode chamar de natureza, como parte de uma rede de relações que importa aprender e conhecer e perceber para viver nesse território, né? Mas quando você fala essa história da onça, eu queria só dar uma dica para o pessoal aí, que é assim, um livro que eu estou lendo agora, que eu estou achando sensacional, que por acaso está aqui do meu lado, que tem tudo a ver com isso, né? Que é esse livro aqui, ó, que se chama Escute as Feras. Não sei se você já ouviu falar desse livro, mas é um livro de uma antropóloga francesa que ela faz pesquisa numa região lá primeiro no Alasca e depois lá passando para o lado da Sibéria ali, né? E aí acontece uma questão que ela é atacada por um urso. Ela tem um encontro com um urso que deixa muitas sequelas nela. E ela escreve o livro sobre esse encontro com esse urso, né? E aí eu só queria ler aqui eu ainda não acabei de ler o livro, mas tem muito a ver com o que você fala da onça, né? Porque quando ela volta toda, né, para operar, né, ela sobrevive a esse encontro, ela se sente muito desconectada do que aconteceu quando ela está no mundo francês, da família, dos amigos, dos médicos, dos psicólogos, né? E dentro do contexto em que ela estava, dos amigos, né, indígenas com quem ela trabalhava, né? Esse encontro com esse urso fazia todo sentido cosmológico, né? Ela era chamada de ursa, né? Com uma palavra para eles de urso. E aí esse encontro tinha uma questão, né? Maior do que um urso atacar uma pessoa. Daí aqui atrás do livro está escrito isso, só para ler, essa região de Kamchatka, né? Nesse dia 25 de agosto de 2015, o acontecimento não é um urso ataca uma antropóloga francesa em algum lugar das montanhas de Kamchatka. O acontecimento é um urso e uma mulher se encontram e as fronteiras entre os mundos implodem. Não apenas os limites físicos entre um humano e um bicho que, ao se confrontarem, abrem fendas no corpo e na cabeça. É também o tempo do mito que encontra a realidade, o outrora que encontra o atual, o sonho que encontra o encarnado. A cena acontece nos dias de hoje, mas poderia muito bem ter acontecido há 1000 anos, né? Então, a gente vê um povo da circularidade lá em Kamchatka, lá próximo à Sibéria, né? E essa antropóloga vivendo entre esses dois mundos e vivendo esse encontro, né?
Então, me remeteu muito, desculpa me alongar nisso, mas, assim, é muito incrível como que você falou, para mim, remeteu a isso, né? É muito interessante, Pedro. Enfim, se você quiser comentar alguma coisa sobre essas coisas que eu falei agora, fica à vontade. Só comentando, assim, Pedro, que se a sociedade pudesse ter umas perguntas aí, né? Tá rolando. Se a sociedade pudesse compreender quanto é importante a relação dos animais, dos seres com a gente, né? Com essa comunicação, como que ela se dá, né? E a perfeição dela. E ao mesmo tempo que, por exemplo, meu pai viveu uma história quando eu era criança, antes dos 14 anos, eu tinha uns 12 anos, né? Ele foi uma caçada. E aí, ao caçar, ele encontrou uma guariba. E aí ele não viu que eles têm muito cuidado. Os grandes caçadores, o Ibama, quando veio na comunidade, ele estragou essa relação cultural de uma caça, né? Parece ser essa como passou a ser proibido, as pessoas começaram a caçar de qualquer forma. Os grandes caçadores são grandes conhecedores, grandes mestres, grandes guardiãos. Então, eles não matam qualquer caça, de qualquer jeito. E eles se comunicam também com a caça antes dela de se abater. Então, tem toda uma relação muito séria e visível, né? E aí, ele atirou na guariba. Guariba é uma espécie de macaco, né? Naquele momento que ele atirou, ele acertou na mão dela. Quando acertou na mão, ela desceu imediatamente da árvore, pegou o filhinho dela e levantou assim ele na mão para ele ver que ela tinha um filho para amamentar, né? Então, naquele momento, ele pegou a guariba e ela pegou imediatamente uma folha, né, de uma árvore, fez o sumo, sabe, o líquido e passou no ferimento, né? Então, naquele momento, o pai passou a cuidar da guariba. Ele levou para casa, cuidou. Porque daquele momento que, se ele não tivesse ouvido ela, ou se ele tivesse percebido que ela estava com o filhote, tivesse mesmo assim atacado, atirado nela, isso seria uma violência. Então, ele entendeu ali que ela estava comunicando com ele, né? Chega, não é o momento de acontecer isso, né? Então, essa relação é muito importante, essa relação de compreensão e, ao mesmo tempo, esse cenário de alimentar e ser alimentado, né? Essa comunicação, como ela falou dos ventos aí, o vento comunica, realmente. Se o vento está andando rumo ao norte, rumo ao sul, que lado que o vento está, tudo isso comunica a velocidade do vento, quando o vento acontece, qual horário que o vento acontece. Então, o vento também, como diz uma grande tia minha, a tia Martina, ela fala, não, o vento fala. Se as pessoas conseguissem compreender muito mais o que o vento está falando, né? Então, precisamos continuar, permitir que fiquem vivos, né? As pessoas que conseguem compreender essa dimensão do que é estarmos nesse planeta e sentir a vibração de cada vida, de cada ser que está aqui, que compõe com a gente essa existência, né? Não somos os únicos seres racionais, donos de uma razão única, né? Temos que desumanizar, Pedro, deixarmos de ser humanos, passarmos a ser insetos, árvore, água, sol, né? Esse seria o grande ápice da revolução. É isso, né, Ana? E o que você chama, né, dos povos da circularidade vem falando e praticando há muito tempo e não sendo ouvidos, né? Eu estava lembrando, tem umas questões aí sobre a questão escolar, daqui a pouco a gente passa para a questão escolar, só queria explorar mais um pouquinho aí essa conversa que tá tendo agora, né? Você fala de ser apartado do seu território cosmológico, né?
E que muitas vezes um passo para isso, eu estou dizendo agora, né, você ser apartado do seu território físico com o qual você tem essas relações com as abelhas, com o vento, com os macacos, com a onça, né? E eu estou lembrando muito da conversa com a Joyce Paixão e com o Hudson, né, sobre os efeitos, né, lá em Itacoruba, da remoção das pessoas depois da criação da hidrelétrica, né, que o Hudson contando para a gente que é o município no Brasil com maior índice de distúrbios emocionais e psiquiátricos e depressão e tal, né, reconhecidamente por conta desse processo, né, e a Joyce falando dos efeitos das inundações, né, que até hoje, né, tem reverberações psicológicas nas pessoas que perderam tudo, perderam todas as suas referências, né, já colocadas numa situação de vulnerabilidade, né, social na cidade. E aí e a gente tem um pouco como um contraponto disso, você contando, né, as histórias da sua vivência, né, na sua comunidade, né? Outra coisa que eu estava lembrando, enquanto você falava, de dois trabalhos do Irá Garcia, não sei se você sabe quem que é, um antropólogo lá da Unifesp. O Irá tem umas pesquisas incríveis, né? E ele trabalhou muito tempo com os Aiwaguajá, né? Lá no Maranhão. E ele tem um texto que se chama Macacos Também Choram, né? Em que ele tem um livro, Crônicas de Caça e Criação, muito bonito, né? Que é o doutorado dele. Vou anotar aqui. E tem um texto que ele fala, que saiu fazendo a propaganda da revista coletiva da Fundagem, né? De divulgação científica em humanidades, em que o Irá ele fala um pouco sobre a questão da uma ecologia sonora, né? De como que os Auaguajá, por um lado, eles percebem, né, esse território a partir dos sons, né? E ele conta, enfim, nesse outro texto sobre como que a caça tem a ver com uma comunicação sonora com os macacos, com os guaribas, inclusive, né? E ele fala sobre os efeitos que ninguém imagina, né, da passagem de uma linha férrea, de uma mineradora, não sei se é da Vale, enfim, no território deles. Então, como que o barulho da ferrovia passando altera toda essa ecologia da floresta e que os Auaguajá percebem no dia a dia da vida deles, mas que outras pessoas não têm a possibilidade de perceber, né? Então, é um aprendizado também a perceber essa vivência no território, né? Aprender a perceber as coisas do território é um aprendizado. Acontece muita coisa ali, né? Que quem não aprendeu a perceber não aprende, né? E aí parece que não tem nada ali, parece, né? Enfim, outro comentário, Isso é se você interessante. quiser. Se parece que não tem nada, é muito interessante. Porque muitas das vezes a gente tem que não parecer que não tem nada para ter tudo, entendeu? Então, Uhum. muitas das vezes a gente já usou e usa essa estratégia. Uhum. Para ter tudo, temos que nos fazer de não ter nada. Uhum. Ana, a gente não falou desse eu imprimi até aqui, né? Esse seu texto lá da N-1, né? Do site da N-1, Pensar do Chão. Pensar no chão. É muito legal, assim, né? Um texto bem recente seu, né? Esse é o último. Aí eu queria que você, assim, tem tudo a ver com tudo isso que você está falando, né? Mas se você pudesse falar um pouquinho sobre o que é esse pensar do chão, né? E também de uma frase que tem aqui que é: a permanência no chão sagrado é o mesmo que viver em festa estando em guerra, né? É isso mesmo.
Porque assim, ô Pedro, o pensar do chão, ele é aquele pensar da pequeneza, sabe? Do grão pequeno de terra, da formiga pequena, que muitas vezes as pessoas falam que o que vem de baixo não atinge, sabe? Mas sem saber que estamos atingindo um sistema que brutalmente tem todos os equipamentos e aparato destrutivo, mas mesmo assim a gente continua vivo, né? Como explicar que eu estou viva há 522 anos, mesmo trazendo nos da África de forma covarde, né? Um porão de navio, e quantas coisas a minha ancestralidade, meus ancestrais não passaram aqui nessa terra, nesse continente, e mesmo assim a minha avó consegue viver até 112 anos, né? Então, recentemente ela foi embora com 112 anos de vida, e isso é o pensar do chão, tipo assim, como este povo consegue continuar vivos, né? Pensar do chão também está em festa, no sentido de que nos quilombos não tem, agora está se tendo, né? Porque cada dia mais o mundo está invadindo as nossas casas, nossas mentes, os nossos quilombos, mas pouco se vê caso de depressão. Então, estar em festa, a gente festeja a todo momento, festeja na pescada, festeja com o encontro, festeja a todo tempo. Então, é como se tivesse ao mesmo tempo, isso é indizível, eu não consigo dizer, mas assim, como estar numa situação que aparentemente para o sistema é precário, somos vulneráveis socialmente, mas ao mesmo tempo somos tão fortes a ponto de, se a gente pudesse, a gente distribuiria a riqueza que temos para essas pessoas que acham que riqueza é ter bens materiais, né? Então, está em guerra nesse sentido. A guerra é provocada por todo um sistema de poder econômico e muitos outros tipos de poderes, mas, ao mesmo tempo, quem está em festa é a gente. Mesmo faltando dente, mesmo faltando tratamento de estética, de beleza, seja lá o que for, né? A gente tem uma beleza interna que, se o mundo parasse para ver, nós seríamos inspiradores, né? Mas enquanto não reconhecerem que os pequenos, que os grãos, que é os pequenos rios que enchem os grandes rios, que é as pequenas gotas das águas, da chuva que faz ter grandes enchentes, né? Então, o pensar do chão é mais no sentido do pequeno, o pequeno que se entende como pequeno e não quer em nenhum momento ser grande, quer apenas ser o que é, o que somos, né? Legal, nossa. Muitas conexões aqui na minha cabeça, mas eu vou parar de monopolizar o debate aqui e vou passar para as falas das pessoas. Dizer assim, ó, que eu não sei se eu estava tentando aqui, mas eu não consigo estar conversando aqui ao mesmo tempo botando as referências que eu falei. Mas qualquer coisa, depois eu passo para a Camila e ela manda no grupo de Zap para vocês, tá? Tem o Escute as Feras, tem os textos do Irata, pelas minhas contas aqui. Então, vamos passar para essas conversas que você fala, né? Que você já foi professora e fala um pouco de alguns desafios, né? Dos professores, e aí a gente tem esse desafio que como pensar uma escola numa comunidade quilombola, né? A gente pode depois passar para outros desafios da escola, né? Você estava falando algumas coisas muito interessantes, né? Sobre formas de alfabetização conectadas com o território, coisa e tal, né? As perguntas que tem aqui, ó, são assim: Ana, como você compreende a articulação da educação quilombola e a educação formal? O que os povos quilombolas esperam da escola formal?
né? E depois, isso quem perguntou foi a Keila. E a própria Keila também pergunta, Ana, qual a contribuição da formação acadêmica e da pós-graduação para o bem viver do povo quilombola? Nossa, muitas perguntas, hein? Primeiro, a pergunta sobre a educação quilombola e a educação formal? Foi essa, da Keila? Isso. É que eu não estou acompanhando o chat. Quer que eu leia de novo as perguntas? Sim. Pronto, vamos lá. Então, vamos começar com a primeira aqui. Ana, como você compreende a articulação da educação quilombola e a educação formal? Uhum. E o que os Ah, povos quilombolas esperam da escola formal? tá. Então, a educação escolar quilombola e a educação quilombola e a educação formal são três coisas, né? Então, dentre essas três coisas, ela perguntou da educação quilombola e educação formal. Eu acho que é importantíssimo que a educação formal compreenda e reconheça a importância da educação quilombola, porque antes de eu ir para a escola, eu já tive a minha primeira escola, né? Então, se eu vou para a escola formal e lá eu não consigo, o meu jeito de ser, de pensar, de agir, não for compreendido como um conhecimento também, isso é destrutivo, né? Então, a educação formal, ela é importantíssima, mas desde que ela não seja uma educação que desrespeita, destrói e desvaloriza a educação quilombola, né? Por isso que o mundo da educação formal está ficando sem sentido, porque nós, a educação quilombola, a educação do povo da secularidade indígena, é educação de sentido, né? E aí, quando nós vamos para a universidade, para a escola, para a formação, e chega lá, o nosso conhecimento não é visto como algo importante ou algo que não seja pelo menos errado, entende? Quando eu fui, por exemplo, para a educação formal, quando criança, eu falei para a professora que meu lápis tinha esguritado. Aí ela falou: não, isso é errado, não pode. Esguritado não, essa palavra não existe. Isso é errado. Então, a todo momento, se a educação formal não compreender que eu tenho um jeito de ser constituído ancestralmente, cosmologicamente, ela é destrutiva. Mas ela é importantíssima, né? Quando a gente vai para a academia, Keila, e quando a gente está na academia, nos colocando o nosso corpo nesse espaço que é retangular, que é quadrado, que é opressor, né? Que é discriminador, né? De discriminar mesmo. A gente está dispondo a dar uma chance, a uma chance. Estamos dando uma chance para a academia. Não para dizermos que somos os melhores, mas para dizer que a gente precisa, eles precisam nos compreender, né? A, a educação formal, ela é importante quando ela permite que outras formas de pensar existam também, né? É muito complexo. Eu entendo que são paradoxos, são coisas muito diferentes, que muitas vezes o professor fala aquilo, mas aquilo não faz sentido para a gente. E aí eu tenho que voltar na minha caixinha e dizer assim, nossa, qual o sentido? Por que ele está falando isso? Isso não faz parte do meu pensar original. E aonde que eu vou colocar esse ensinamento que ele está falando para mim? Qual é o local que vai ser colocado? Então, quando a gente coloca nossos corpos nesses espaços, a gente está dando uma chance para esse sistema, uma chance para a academia, para a ciência nos compreender, né? Porque se tem um povo que sabe compreender, é o povo indígena, quilombola, o povo da secularidade. A gente sabe compreender. Agora, a gente precisa ser compreendido, né? O sistema ocidental, capitalista, colonialista, ele não
tem uma coisa que eles não fazem, é compreender. E quando eles pensam que compreende, ele apenas caracteriza, apenas como um objeto, né? Nós somos apenas colocados, caracterizado, né? Conceituado, né? Escreve-se sobre nós, é como se a gente fosse estático, né? Então, é uma simbiose muito importante e necessária. Por isso que cada quilombola, cada indígena que vem para o espaço acadêmico, a gente não vem só por um título, né? Para que serve um título de doutor para quem sabe, para quem faz capim dourado, né? Para quem é artesã, para quem pesca, para quem faz a própria roça, né? Porque assim, para que mais vai servir, né? Vai servir para quê? Para ser professora? Como que eu vou conseguir o meu currículo dentro de uma universidade? É questão de currículo, eu não vou ter nunca alcançar um currículo. Então, até é importante a gente compreender o debate, mas é importante compreender que os limites são muito grandes. Então, quando a gente está aqui, a gente também está dizendo queremos ser compreendidos, porque até agora só compreendemos vocês, só entendemos, só nós estamos indo para o campo de vocês. E agora, precisa ir para o nosso. Uma coisa que o pai falou, que a gente nunca deveria falar tudo para um antropólogo, né? Um pesquisador. Nunca fala tudo, porque se falar tudo, a gente morre. Então, a gente sempre guarda os segredos. E quando a gente está aqui, a gente também não compreende tudo. E tudo bem, mas a gente compreende um pouco, para quando chegarem lá, a gente pelo menos consiga dialogar, né? Que o diálogo não seja só o fato de você me ouvir, escrever tudo o que eu falei e voltar a dizer, está vendo? Eu converso com a comunidade e tal. O diálogo verdadeiro é aquele que eu compreendo o que você fala, que eu compreendo também o que você entendeu do que eu falei, né? É isso que, por isso que nós estamos e temos que participar da educação formal. É isso, não sei se eu respondi, mas é isso. Obrigada. Maravilha. Pois é, eu estou... daqui a pouco a gente passa para outra pergunta que tem a ver com a universidade, que você já falou um pouco, né? Mas, assim, eu lembrei, você falando, vou botar aqui no chat também, desse texto aqui, da Célia Chacriabá, né? Que se chama Amansar o Giz, né? E esse título desse texto eu acho muito importante, né? Muito interessante, né? Porque você sempre se refere, né, com a terminologia do Nego Bispo, né, do contracolonial, né, acho que você está falando um pouco, né, do lugar na universidade, tem a ver com essa coisa de ser contracolonial, né, imagino. E aí essa palavra amansar é muito legal, né, porque é uma palavra que não sei se aí na sua comunidade o pessoal usa, né, mas tem muito na Amazônia, é muito comum, né, você falar, né, o brabo e o manso, né, o brabo é aquele que não, é difícil de você conseguir manter uma comunicação, né, você não consegue se relacionar muito bem, você tem que passar por um processo com algo que é brabo para tornar ele manso, né, para poder se comunicar, né, e aí é isso, né? Assim, no sentido de que vem, né, todo um sistema colonial brabo, né? Que vem com uma perspectiva destruidora e tal. E aí o que a Célia está dizendo é que a escola também é isso, né? E aí amansar o giz, pelo que eu entendo, né, é você lidar com a escola de forma a amansar esse potencial colonizador da escola para trazer ele para a realidade da comunidade. E aí, assim, você faz essa diferença só para a gente poder botar também para o debate pessoal. Educação quilombola, eu entendo que você está falando das formas tradicionais da comunidade se educar, não escolarmente, né? A educação escolar, essa educação normal, e a educação escolar quilombola tem a ver com uma luta do movimento quilombola, né? Para que tenha uma educação formal que atenda, né? Então, para quem não sabe, também pode procurar aí no Google, tem as diretrizes, né?
foram lutas, uma luta comprida aí do povo quilombola para que tenha umas diretrizes de como tem que ser a educação nas comunidades quilombolas, né? Ou em escolas que têm alunos quilombolas. E aí que é essa terceira coisa, né? Mas, enfim, se você quiser comentar essa questão aí do amansar o giz e Eu acho interessante esse amansar o giz, a Celinha é maravilhosa. E agora deputada federal, né? Muita honra. A bancada do COCAR, nossa, que corajosa. Literalmente, admiradora. vai tentar amansar o Congresso agora, né? Mas só o Congresso, a menina não é fraca. Eita, corajosa. Mas, assim, amansar o giz para colorir com o genipapo, né? Precisa fazer isso, senão urucum, né? E é muito complicado você amansar o giz, né? É muito complexo. Eu estava até falando hoje que eu passei num processo de doutorado em Direitos Humanos e Cidadania aqui na UNB, né? E aí eu cheguei no Tocantins hoje e 4 quilombolas me acolheu, 3, na verdade, 2 Calunga e um de Minas Gerais, de Puris, do quilombo Puris. E aí eu estava falando como ser contracolonial num sistema colonialista, como ser aprovada, né? Então, a todo tempo a gente está, nossa, eu vou ter que ceder isso, porque eu sei que eles são colonialistas mesmo, e a gente não dá para ser contra-colonialista, né? Até do momento a gente tem que estar cedendo para a universidade. Então, estar colocando o nosso corpo aqui também está nos amansando, né? A gente também está sendo amansado, infelizmente, né? Porque se a gente for brutal, eles não nos aceitam. E a gente precisa, de alguma forma, compreender ele, ficar com eles até o final, né? Então, a gente precisa, infelizmente, de ceder nesse espaço, né? Colonizador, nesse espaço que, a todo tempo, não compreende a diversidade de pensamento, de perspectivas, né? A nossa perspectiva aqui pode ser uma grande afronta, né? E aí, se tem uma coisa que não aceitam, é ser afrontados. Então, quando a gente coloca nossos corpos nesse espaço, a gente está ciente disso. Mas o desafio está aí, amansar o giz. Ou nem trazer giz para ser amansado, né? Não fazer outras macumbas aí. Tá bom, acho que aí você já respondeu a outra pergunta sobre... No fundo, a pergunta tinha a ver com o que você está fazendo na pós-graduação, né? Aí tá a gente passando para essa história da educação escolar quilombola, né? Que a Keila pergunta, Ana, para você, como os currículos escolares podem ensinar e aprender as cosmologias quilombolas, né? E eu até te perguntaria até que ponto, né? Seja na educação básica ou na universidade. É, é bem, é bem importante entender que os currículos, por exemplo, assim, até esse novo currículo nacional que fala sobre projeto de vida, tem uma perspectiva bem local, que vai trabalhar com o indivíduo, né, o aluno, etc. Mas em nenhum momento as pessoas, os currículos, trata da questão cosmológica, e não é por não saber, né? E é incrível isso. Por exemplo, em todas as políticas públicas, seja do governo PT, de qualquer governo, não se trata dessa questão do conhecimento cosmológico do povo, no sentido bem concreto das coisas. Trata-se mais assim do dançar, do fazer, das apresentações, mais no sentido mais folclorístico, apresentativo, espetáculo, né? Não se fala muito do querer compreender de fato o que é uma cosmologia, né? Porque é muito poderoso os indígenas estarem ensinando, porque quando a gente ensina, por exemplo, a gente para um pouco para pensar sobre a cosmologia indígena, né? E saber que o vento comunica, e aí uma pessoa não indígena comunicar com o vento é muito poderoso. Então as pessoas não querem, esse sistema não quer que as pessoas comuniquem com a natureza. Esse sistema não quer que as pessoas entendam a Terra como algo que também faz parte da nossa existência, que os insetos conversam, que os insetos dizem qual tempo vai ser bom para a chuva, que o canto
da Kuan nos diz uma mensagem que a GIA, né? Por isso que para eles não faz diferença quando um trem passa no território fazendo muito barulho. Para eles a sonoridade não importa, mas para nós importa muito, porque cada canto de cada animal tem uma mensagem para dizer, né? Quando a gente sai, que a gente vê um pássaro chamado alma de gato, a gente entende o que significa aquilo e a gente obedece, né? Então, ensinar isso dentro da educação formal, qual é a comprovação, a validação disso, né? Então, são dimensões que é uma dimensão do sentido, do sentir, né? E aí a ciência não permite, né? Sentir que nada, tem que ser testado, aprovado, comprovado, validado, né? Então, é muito poderoso para esse sistema tão pobre compreender a nossa dimensão cosmológica. Então, quando eles não nos compreendem, não é porque a gente falta instrumento para comprovar, é porque eles são simplesmente mais frágeis de que tudo isso que nós temos de muito poderoso, que é a nossa forma de existir de uma forma plena, em festa, mesmo estando em guerra, proporcionada por esse sistema de destruição, esse sistema de que não discriminaliza, que dizem que o macaco, ser chamado de macaco é ser chamado de feio, é um racismo. Na minha comunidade, não. Ser chamado de macaco significa seres inteligentes, né? Então, o macaco, quando fala que eu sou macaca, eu sou macaca sim, sou macaca velha, porque macaca não faz qualquer besteira, sabe a galha que pula, sabe qual a árvore que ele deve subir. Então, o macaco é super inteligente. E aí, dentro dessas feras inteligentes do mato, o macaco sempre vence a onça, né? Porque a onça é um ser muito forte, né? Mas o macaco, mesmo não tendo a força da onça, ele consegue ir na casa dela, dançar com ela, comer com ela, trabalhar com ela, mas mesmo assim não deixar ser comido por ela, né? E assim eles vivem nessa disputa, nessa e é um passando o outro para trás, um vencendo o outro e continuando em festa. Então é isso, Pedro. O sistema é muito fraco para compreender essas dimensões cosmológicas de um ensinamento de ligação, de confluência com os seres não humanos. Aqui a Fernanda está dizendo: sou professor em comunidades quilombolas e aprendo a cada dia com meus alunos. Aprendo sobre saberes singulares, coletividade e amor. É um privilégio. Agora você entrou, né? Você começou a contar a história do, do macaco, né? E eu queria te perguntar um pouco sobre isso, né? Porque uma das características enfim, que eu entendo, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Desses povos da circularidade, né? E aí vocês veem que o que a gente chamou de povos tradicionais, lá naquela conversa com o Hudson e com a Joyce Paixão, e aí alguém perguntou o que são povos tradicionais. Eu falei, essa conversa é comprida, talvez a gente possa conversar isso com a Ana e tal, e a Ana está usando um outro nome, né, e que não acho que não é por acaso, né, povos da circularidade. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que uma das características desses povos, né, que eu percebo é a questão da importância do lugar da oralidade, né? Essa coisa de contar as histórias. Você tem muito nos seus textos, nas suas falas, né? Quando você vai falar as coisas, você se remete, sempre conta uma história, né? O macaco está sempre presente, a onça está sempre presente, mas falar um pouco dessa coisa da oralidade nessa relação, né? Com o território, com a natureza, essa relação cosmológica e tal. Eu acho muito interessante assim que os nossos mais velhos são muito espertos assim. Quando a gente pergunta uma coisa, eles nunca respondem, né? Eles contam uma história, né? Contam uma história. Então, contar a história é um método de ensino, né? Digamos, um método de ensino para a vida, né? Porque ao contar a história traz elementos e traz personagens, né? Então, e aí traz também o sentido da interpretação da história. Então, toda vez que eu pergunto algo para o meu pai, ele, meu avô, meu tio, eles conseguem me responder contando uma história.
as nossas noites, nas fogueiras, sempre contam história. E são histórias simples, assim, você olha assim, nossa, essa história, nossa, aí fala, nossa, o ensinamento, a lição dessa história é isso, né? Então, sempre tem uma história a dar lição, uma lição de histórias. Estão se morrendo as pessoas que contam história. Estão morrendo no sentido que as pessoas não estão tendo mais tempo, né, de contar história, não estão tendo tempo de ouvir a história, né? Estamos construindo uma sociedade de povos que não conseguem sentir o prazer de ouvir e reouvir de novo e ouvir várias vezes, né, a mesma história, porque cada história, cada contar é um ensinamento outro, né, que aparece. Então, e as histórias dos bichos é o que mais tem assim na comunidade, desde o porco, desde o grilo, da onça, do macaco, do jacaré, do papagaio. São personagens muito importantes, né? Muito importantes. Voltando lá naquela questão do chão, do pensar com o chão, conta-se uma história que houve uma disputa entre os grandes animais e os pequenos animais, né? E só chamaram os grandes animais para essa disputa. E aí quem vencesse, né, o animal, iam a partir de um mandar, né, nos outros animais. E aí foi aí que tiveram a ideia, né? Todos os pequenos animais fizeram uma reunião para enfrentar os grandes animais. E aí, dentro desses insetos, desses animais, trazendo os insetos também, veio a ideia de que só enfrentaria os grandes, os maribondos, né? E especificamente, não era qualquer maribondo, era um maribondo chamado chuí, bem pequenininho, né? E no dia da grande disputa, veio os leões, veio muitos animais e ficaram apavorados. Tipo assim, nossa, um chuí sozinho para enfrentar um tanto, e zombaram da cara dos pequenos animais, né, dos chuís. E aí, nisso, todos os chuís estavam escondidos de trás das folhas. No momento exato, eles bateram as asas e fizeram um barulho estranho e silencioso ao mesmo tempo, enquanto todos iam e atacavam diretamente o cu dos leões, o cu, literalmente assim dizendo. E aí não entendiam, todos correram, porque não sabiam onde estava vindo, de onde estava vindo tantos ataques, entendeu? Então, naquele momento, os chuís venceram a batalha, né, atacando o ponto mais melindroso, né, mais significativo daqueles grandes animais. Então, nesse momento, para dizer que nós precisamos entender que ser chuí, ser maribondo pequenininho, não é ruim, né? Precisamos acertar o ponto certo. Não pode mexer aqui, não. Oi? Tem alguém mexendo no botãozinho que não pode mexer. Precisamos atacar o Maravilha. ponto certo dos grandes animais, né? Dos grandes afrontadores. É isso. Legal, maravilha. Tem uma pergunta aqui. Muito legal. É isso aí. Tem uma outra pergunta aqui que está pulando para a COP27, a gente chega lá daqui a pouco. Deixa eu só falar mais uma coisinha antes aqui, né? Sim, só para a gente não perder uma coisa da questão das escolas, da escola ainda, né? Eu queria só fazer uma ponte para a gente pensar. Você estava falando dessa coisa do território cosmológico e isso tem a ver com um bem viver, tem a ver com uma né, saúde, né, física, emocional e coisa e tal. Então, eu queria trazer um pouco essa perspectiva, né, que a gente estava olhando para a comunidade quilombola, da especificidade da educação escolar quilombola e tal, mas, não sei, do meu ponto de vista, não sei o que você acha, a escola na cidade, né, ela também, em muitos momentos, ela é um corpo estranho com relação às vivências dos alunos, né?
E eu vou dar um exemplo, né, de uma coisa que eu vim hoje à tarde, né, você sabe, né, Ana, que eu sou capoeirista, né, e eu estava trabalhando com uma colega que é professora do ensino médio, está trabalhando numa educação antirracista com os alunos, fazendo um projeto lá, e me chamou para conversar um pouco sobre capoeira com os alunos, né? A gente passou a tarde lá, e aí tem um menino que já chegou, já viu trazendo o atabaque assim na entrada da escola, ele já se animou e foi lá, e ficou meu assistente na tarde, né? E aí ele gostava de capoeira, né? Faz capoeira e tal, e aí fizemos todo o trabalho. E aí chegou no final, a professora, né, minha colega falou, ficou impressionada, assim, que ela falou, olha, esse aluno, ele falta todas as aulas, ele não se interessa por nada, e eu não sei como que aconteceu isso hoje. Ele é conhecido na escola como uma pessoa que não se interessa por nada e não vai em nenhuma aula. E assim, ele foi professor também, né, nessa tarde, né? Que lindo. Então, eu fiquei lembrando disso, né? Está fresco na minha memória de hoje à tarde, quando você estava falando sobre a falta, É o às vezes, território de dos sentidos, conexões, né? né? Do território dos sentidos, É, exatamente. é o que faz sentido para eles, né? Para ele, né? E é violento você estar no espaço que você não consegue sentir algo que te chama, que te move, né? Muito violento. Então, a escola tem que haver esse desafio, tem que compreender. Mas, para isso, Pedro, as pessoas, os construtores das políticas públicas educacionais, seja qual for a política, tem que ter essa compreensão da dimensão, dessas dimensões, entendeu? Tem que ter. Nossa, se pudéssemos fazer, porque assim, não tem como hoje, no pleno século XXI, a gente ignorar essa perspectiva da força do movimento, a força da qualidade, do que chama. Porque, por exemplo, esse menino que assim cantou com a capoeira, nossa, e a capoeira é um som ancestral, a capoeira tem um movimento ancestral, a capoeira tem uma roda ancestral, a circularidade ancestral. Tem chamados ancestrais que, se usados, seria muito pedagogicamente mais evoluído, né? Esse seria a ápice da evolução, como eu falei para você. A ápice da evolução não é nada mais, nada menos do que as pessoas compreenderem a existência aqui na Terra. Para mim, o ápice da evolução é saber compartilhar o sentido da vida, sentir a vibração da vida, né? Então, esse estudante teve a oportunidade de se sentir naquele espaço a partir da capoeira, né? Então, por mais escolas desse jeito, seja ela no quilombo, seja ela na aldeia, seja ela na cidade, escola com sentido, com vibrações de vida mesmo, né? E aquela coisa que você estava falando sobre a questão de reconhecer a dimensão cosmológica dessa contribuição, né? Você chegar na escola e falar que o atabaque remete a uma conexão com os ancestrais, pode dar muita confusão na escola do jeito que as coisas andam hoje em dia, né? Então, quer dizer, a própria presença, né, de um atabaque na escola Não já... precisa nem falar, né? A gente estava conversando isso na conversa com o professor Rodrigo no último encontro, né? A gente retoma, volta a esse ponto de novo. Ana, então, eu teve essa pergunta aí da... Se você, assim, quiser também sair das perguntas para falar outras coisas, você fica super à vontade, Não, tá? não, não, pode perguntar. Como diz A o meu Keila... velho bispo, quem pergunta é quem ensina, né? Então vamos. Pronto. A Keila está dizendo aqui de novo, né, Ana? O que você espera da COP27? Os países colonialistas emitem mais carbono e nem pagam o pato, mas cobram muito da gente. Eu queria completar isso, vendo que, te botando a informação, né, lembrando que você sabe, né, que esse ano a CONAC mandou, né,
povos quilombolas, né, a articulação, né, dos povos quilombolas mandou vários representantes para a COP, né? Então, também vejo como uma forma de tentar amansar a discussão sobre as mudanças climáticas, né? Porque ou é isso ou é tá ali representando para dizer que foram representados, né? Mas eu acho que o papel é mais importante, né? O papel é dizer que mudanças climáticas talvez não seja só isso que vocês estão falando, né? Não sei. Aí eu queria ouvir você sobre isso também, né? Quer dizer, a importância ou não dessas conferências, como que você pensa, né? Essa questão do seu ponto de vista, né, de onde você fala da questão climática e, enfim, e o que se tem feito quanto a isso, e, enfim, já discutiu bastante que a crise climática tem raça, classe e gênero, né, mas, enfim, queria ouvir um pouco aí o que você pensa disso. Eu e a Keila. Esse tema é quente, hein, Keila? É muito atualíssimo, muito atual, né? Eu penso que as questões climáticas têm gênero, raça e cor, mas não é nem em sentido das questões climáticas, é a consequência dela, a consequência das questões climáticas que tem esse gênero. Quem mais sofre, quem mais vai sofrer, são essas pessoas que estão nesse grupo que você falou. Então, isso é fato, e nós estamos dentro. E é muito perverso pensar que somos nós os menos culpados nessa história, né? Então, há um peso, dimensão do bônus e dos ônus muito grande. E aí, quando fala de ônus, por exemplo, nenhuma compensação em dinheiro consegue pagar, seria pagar a palavra? Não sei. Consegue compensar o que estamos sofrendo e o que vamos sofrer, né? Por exemplo, a questão climática com a diminuição da chuva impacta lá no artesanato de capim dourado que eu faço. Por exemplo, a chuva não molha o cerrado, então a semente do capim não nasce. E assim meu artesanato eu não consigo trabalhar artesanato porque a matéria-prima não nasceu na vereda, né? Então, agora me pergunta, eu já fiz desmatamento do Cerrado? Eu já fiz desmatamento da Amazônia? Não, mas eu estou sofrendo a consequência dela literalmente, né? E assim outras questões. E aí quando fala que aí a CONAC mandou nove representantes, eu acho que ficou muito lindo esse formato de ter pessoas quilombolas, ter representante institucional do movimento quilombola nesse espaço. É importantíssimo, indígena, né? É importantíssimo ter, de alguma forma, estar ocupando esse espaço, dizendo que a gente existe, é importante. Mas a importância não quer dizer que resolve alguma coisa no campo da resolutividade. Porque se são eles mesmos colonialistas que estão destruindo, você acha que o criminoso vai botar uma pena para ele mesmo? Não tem, né? Parece ser hipócrita e inútil. Então, são discussões que eu mesmo não me proponho a participar. Mas eu acho importante quem tem coragem que faça isso. Mas o criminoso nunca coloca uma pena para ele mesmo. Fosse assim, o crime do racismo já tinha sido penalizado, né? Outros crimes que acontecem, né, desse sistema colonialista de desigualdade que provoca desigualdade social, teria algum tipo de punição, né, ou pelo menos de compensação sobre as vidas daqueles que vêm sendo destruídos, né? Então, eu acho importante, mas não acho resolutivo, porque quem penaliza é de quem seria a penalidade, né? Como seria a penalidade? É impossível pensar que os próprios países colonialistas que emitem faz a maior parte da destruição, eles mesmos serão os altos punidores, digamos assim. Então, para mim, é importante, mas dentro dessa importância existe um ar de hipocrisia e não resolutividade muito grande, muito grande. Então, ainda não vejo como um espaço que, de fato,
Eu acho que ainda a sociedade, nós humanos, não construímos nenhum espaço de falar sério. Está mais no sentido de, vamos fazer isso politicamente correto, por isso Rio+20, COP25, outros eventos. Reúne-se os eventos, aí voa-se as decisões no sentido prático das coisas, né? É isso. O cenário não é bonito nesse sentido do que essa lógica colonialista do capital se propõe e quais as medidas que o mundo global vem tomando, sabe? Tipo assim. Mas para o Brasil é muito importante nesse cenário político, né? Nesse novo, com o velhinho da cabeça branca voltando. Eu acho que tem áreas de perspectiva, dizer, nossa, tem alguma possibilidade da gente pensar outras questões, não sabe? Então, é um cenário caótico, mas para nós é um cenário de dar um fôlego, pelo menos esses 4 anos, né? Um fôlego, pelo menos, para pensar o que podemos fazer nesse sentido. Pois é, então vou aproveitar você falando também, passando da conjuntura internacional para a conjuntura nacional, agora que a gente passou do período eleitoral, que a gente está podendo conversar disso em outro patamar, né? Nesse seu texto, né? O Pensar do Chão, você fala assim, né? Diante do cenário político eleitoral que estamos vivendo, né? Foi um texto antes da eleição, quais sinais e leituras os bichos, a terra, as árvores, o fogo e as chuvas têm a nos dizer? E aí você diz lá na frente, votar no Lula é reconhecer que ele é o melhor negociador e amortecimento do sistema colonialista, né? Então, eu queria pensar com você isso agora, né? Quer dizer, essa questão do amortecimento do sistema colonialista, né? A gente passando desse momento que a gente estava em que a gente se espantava com o que poderia vir depois, né? Depois de tudo que já tinha sido feito, mas o quanto que os povos da circularidade podem esperar ou o que não é para esperar, né? Que é para ser resolutivo ou propositivo, ou puxar a corda para algum lado para não ser puxado para outro, né? Então, assim, como que você vê essa perspectiva desse respiro que você coloca do ponto de vista resolutivo para os próximos 4 anos, né? E você ainda fala isso, né? Que a temporalidade, você fala assim, né? Temos que lembrar que períodos eleitorais divididos em anos não contam e não condizem com a contagem dos nossos tempos, né? Assim que você diz. Então. Não diz mesmo, né? 4 anos não é o nosso tempo, né? Mas, assim, o que acontece, Pedro, nesse eleger o melhor negociador que nós temos, assim? Porque, assim, a gente sabe que o sistema é perverso e ele vai continuar nos matando, nos triturando, né? Mas o negociador, ele é importante quando ele consegue jogar pelo menos um pouquinho do que nunca foi jogado para nós, destinar para nós, entendeu? Que ele vai continuar dialogando com essa grande massa, ele vai, é o que temos no momento. O que nós não temos que levar é essa ilusão de que aí o Salvador do mundo chegou e se resolveu. A gente não deve levar para esse patamar, né? Mas a gente deve lembrar que o que ele fizer vai nos dar sanchela, como é que fala a palavra? Vai nos dar o... Chancela, é isso? Chancela mesmo, vai nos dar a chancela de que esse projeto desse projeto mais humano, desse projeto mais de reconhecer, nossa, criando o Ministério dos Povos Originários, olha que belo isso é muito lindo, que não seja apenas um ministério para ver índio falar, contar, mas que seja um ministério
de que as terras dos índios, sinceramente, sejam demarcadas dos indígenas, né? Que porque o que mais que a gente não pode dialogar no sentido de que o real não pode ser levado em conta apenas. Olha só, tinha um ministério, o primeiro ministério, entrar para a história como o primeiro governo no Brasil em 522 anos que criou o seu ministério, mas principalmente o que esse ministério tem a fazer de concreto, né? Porque é isso que vale a pena, é isso que a gente tem que contar, né? Então, dentro dessa questão, dentro desse governo, é um respirar mesmo. A gente sabe que ele é um bom negociador. A gente sabe, por isso que a gente apostou, na maioria dos que não tem nenhum plano no Brasil, que ele não ganhou com maioria, né? Então, ele tem essa chancela das comunidades, não acreditar na construção de uma política social, uma política educacional inclusiva, necessária, por mais que seja pouca ainda diante de tanta fragilização, né? De tanto sofrimento, opressão deste povo, né? Então, mas é isso. Estamos esperançosos. Foi nessa proposta que a gente apostou e é nela que a gente acredita. E a gente acredita a ponto de ser crítico também. Não é só agora resolve tudo, ele é o Salvador, né? Mas é no sentido de estar acompanhando de perto, no sentido de apontar para eles o que ele não fez, né? Principalmente com a questão territorial no estado, no Tocantins, por exemplo, não tem nenhum território quilombola titularizado. Então, ou seja, existem vários estados que é muito pouco território. Então, o que de concreto ele pode fazer é dando o território para as pessoas, isso é muito ruim, é muito ruim no sentido, é muito fatal, entendeu? O concreto, para mim, hoje é isso, que é a maior disputa, a disputa da terra, principalmente para nós. Porque quando tiraram nós do nosso primeiro território, que é africano, né? Então, esse primeiro território foi nos negado. E aí continua sendo negado aqui também, nesse novo continente. Então, para mim, ele seria totalmente um território, ele seria totalmente aquele que a gente já viu, ele foi muito bom em algumas coisas, mas a questão do território ainda estamos à mercê do navio ainda. Seja no governo dele por 2 mandatos, seja no governo da Dilma, nem se conta, né? Não se pode nem se contar assim. Mas essa é a nossa perspectiva, pelo menos a minha, que eu penso é isso. Que a gente não sejam lubridiados, iludidos, pé no chão, sabendo dos riscos e dos grandes interesses, né, em nossas terras, né? E ele é um negociador e amortecer o sistema que está nos triturando, né? Cada dia mais forte em vários aspectos. Isso é uma coisa importante de ser falada, né, Ana, questão da titulação das terras, né? Nem todo mundo tem essa familiaridade com essa questão, né? Então, quer dizer, tem uma fase só tentando explicar, né? Tem uma fase do reconhecimento das comunidades quilombolas que é ter uma certidão, né, pelo governo, dizendo que, a partir da mobilização da comunidade, dizendo que aquela comunidade o governo reconhece ela a partir do auto-reconhecimento dela como quilombola, mas isso não basta, né? Isso dá acesso a uma série de políticas públicas. E isso é fácil de fazer, né? Então, a maioria das comunidades quilombolas, milhares, estão aí nessa situação, estão certificadas, mas não têm as suas terras regularizadas, né? Então, mexer com terra no Brasil sempre foi, né? Desde da invasão, um problema. E aí, muito poucas comunidades têm o título da sua terra, né? Isso continua sendo um nó, né? Então, essa regularização fundiária vai ser um problema, porque, inclusive, os donos de muitas terras também, né? Alguns deles também apoiaram, né? Também não acharam interessante que essa destruição toda continuasse, né?
Então, a gente está com esse desafio aí, né? E aí, Ana, tem uma pergunta que tem a ver com isso, não é exatamente com isso, mas que eu vou fazer uma relação, que é, ó, a Keila novamente, falando, se puder, Ana, fala um pouco sobre a questão do abastecimento de água, saneamento básico, atenção primária à saúde nos quilombos. Assim, aí eu só queria relacionar, assim, porque, primeiro, isso tem a ver com, eventualmente, políticas públicas específicas para os quilombos, mas tem a ver, para responder essa pergunta, talvez, uma outra coisa que eu fico com vontade de falar antes, é que essas milhares de comunidades quilombolas, né, tem umas que são no sertão do Nordeste, tem umas que são na Amazônia, né, tem lá no Tocantins, tem no Rio Grande do Sul, né, tem na Mata Atlântica, no Cerrado, nos Pampas, né, então tem uma diversidade de situações muito grandes, né, acredito que na água também tenha, né, então eu queria aproveitar essa pergunta, você pode falar sobre isso também, né, a gente tem ainda uns 12 minutinhos até o nosso tempo, que seria interessante, talvez, você contar um pouco, né, para o pessoal, como que é a realidade do dia a dia, né, do Quilombo Mumbuca, né, como é que é a vida, as questões, né, e, enfim, você falou um pouco do Capim Dourado, do Cerrado, né, tem a questão do fogo, tem a questão do turismo, que você também mencionou, né, enfim, mas talvez fosse legal, né? Que quilombo é esse? Porque é um quilombo específico, né? Com uma territorialidade específica, com uma vida específica, né? Tá. Então, uma pergunta interessante no sentido de que, por exemplo, eu sou do Mumbuca, e aí no Jalapão, leste do Tocantins, né? Nós somos uma comunidade que até o ano 2000 a gente tinha pouco contato, não tinha, era isolado, né? Isolado no sentido que não tinha as pontes, né? Que chegavam. Nós somos cercados de serras e rios, né? Então, a partir da construção de uma ponte sobre um rio, que aí a gente teve acesso, né? A carro, o carro chegou até a comunidade, né? Aí, essa comunidade é uma comunidade artesã, né? A gente vive muito de artesanato, tem artesanato do capim dourado, vivem da roça, tem alguns funcionários, né? Nosso abastecimento de água é um poço artesiano que tem na comunidade, e aí esse poço distribui água para todas as comunidades. A energia elétrica só chegou no ano 2001, né? A primeira vez que eu vi energia, apaguei uma luz. Então, a política pública educacional, nós temos uma escola estadual, e tem uma escola pré também, ensino básico. E aí, voltando para a questão em nível geral, eu não consigo, porque cada quilombo é um quilombo, como o Pedro falou, né? Não tem como eu falar de um quilombo do Cerrado como uma realidade de um quilombo da Amazônia, um quilombo na Caatinga, né? Então, cada quilombo é um quilombo. Mas falando em políticas públicas, saneamento básico, etc., em nível, quando o governo Lula e Dilma, né? Aí por isso que eu falei para vocês que é muito importante a gente saber qual é o projeto que mais nos favorece, no sentido, por isso que a gente aposta nesse projeto. Existia um programa chamado Brasil Quilombola, que aí dentro desse programa tinha os 4 eixos, né? Território, saneamento básico, políticas públicas. Então, e aí nesse atual governo que está saindo agora, que não volte nunca mais, né? Se assim a gente conseguir fazer uma mobilização para as pessoas terem consciência do que deve ser um governo, né? Como deve ser esse governo, é que não teve políticas públicas, destruiu-se a política de educação, as políticas do programa Brasil Quilombola, né? Não teve nenhuma questão. Ao contrário, existe muita proposta para que não regularize as terras de difícil. Então, se teve um povo que foi destruído em sua política de saneamento básico e outros aspectos, foi o povo quilombola. Então, a retomada do programa Brasil Quilombola é um dos aportes, porque lá tinha eixos de direcionamento que são cruciais para a dignidade das comunidades, para que a comunidade tenha dignidade mínima, né, de vida. Então, por isso que a gente aposta nessa proposta
de um governo mais voltado às questões sociais, né? Velhinho da cabeça branca, retomada do programa Brasil Quilombola, hein? Isso aí, uma das... Legal, Ana, assim, a gente está se aproximando do fim, eu queria falar de mais uma coisinha, que porque você, além de tudo, né, você navega aí no meio da poesia, né? Você faz umas poesias muito bonitas, né? Então, queria saber de você, assim, como que para você a poesia se relaciona com tudo isso aí que a gente conversou hoje, né? Com a vida quilombola, Eu essa acho que conexão. a poesia, Pedro, a poesia é a forma da gente organizar os pensamentos, mas quando eles chegam de forma tão forte, né? E a gente organiza pequenos pensar em formato bem breve, assim. A poesia é uma forma de existir, né? E que cada pessoa consiga fazer poesia nos momentos mais difíceis, né? Ou nos momentos mais felizes. Que a poesia consiga falar pela gente, contar o que estamos sentindo e espalhar esse sentimento pelo mundo. Eu acho que o mundo precisa sentir o poder e a potência da poesia, porque é um dos mais fortes sabor do sentimento, assim. É quando você consegue escrever uma poesia, né? Por isso eu quero recitar uma poesia que fala do meu quilombo. Você lembrou de poesia? Vamos poesar. Vamos poesar. Quilombo Mumbuca. De uma abelha surgiu o nome, com este nome um quilombo. Neste quilombo nasceram pessoas que com amor são lembrados, como a dona Laurina, que iniciou uma linda arte com capim dourado. Uma mulher exemplar ensinou a filha para essa linda arte continuar. Dona Miúda, essa arte, ela aprendeu e valorizou. Ensinou filhos e parentes com muito amor. E todos nós aprendemos com muita dedicação, pois no Quilombo Mumbuca, costurar capim dourado é tradição. Mumbuca está localizada na região do Jalapão, lugar de povo simples e de bom coração. Ao visitar este lugar, você irá ver mulheres com penteado tradicional de cocó e trança e seu modo de vestir. E com muita alegria, não deixamos de sorrir. Neste lugar, a natureza presente está. As crianças fazem brinquedos de buriti para brincar e até viola para tocar, cantar e se alegrar. Venha conhecer Mumbuca, tá, pessoal? Quando vocês tiverem tempo, pareça por lá, né? Eu estou aqui em Brasília, mas meu coração está todo lá. O Igor está falando que você está parecendo uma abelhinha com essa roupa preta e amarela. Gostei! Amei! Obrigada, Igor! Obrigada a cada um. Foi muito bom conversar com vocês neste momento. Até que eu me relaxei, foi o primeiro momento que eu achei mais legal, assim, conversar. Porque geralmente eu não consigo, assim, eu me perco toda. Aí foi muito No bom final poder das contas, esse formato de conversa, eu acredito que fica melhor para todo mundo, né? É verdade. E para o pessoal poder ir conversando também. Então, Ana, a gente está chegando no fim. Se você quiser falar aí suas últimas palavras, se o pessoal quiser comentar, até se alguém quiser abrir a palavra também para falar alguma coisa com voz, Vamos- pode falar. Mas, Ana, tá contigo aí a bola. É isso, obrigada, pessoal. E agradecer demais este momento. Dizer que o que vale da vida é sentir a vida e que possamos sentir a vida comunicando com outras vidas que aqui estão, né, nesse planeta. Que possamos sentir a vibração cosmológica, né, que a gente não perca os nossos territórios, né? O território do sentir, o território do viver em plenitude, viver em festa mesmo estando em guerra. Que possamos aprender essa sabedoria. Muito obrigada.
Obrigado, Ana. Mais uma vez vou Obrigada. dormir feliz aí com a conversa desse curso. Tá bom. Camila, Sim. Ana, primeiro, muito obrigada. Te agradecemos, Pedro. Escrevi páginas aqui, escutando você falar. Queria agradecer em nome da oficina, acho que em nome de todo mundo que está aqui no encontro, todo mundo elogiando muito aqui no chat. Agradecer pela sua generosidade mesmo de compartilhar com a gente. E é isso, agradecer Pedro também por essa mediação, foi ótimo esse formato de conversa hoje, fluiu, ficou todo mundo à vontade. Para finalizar, quero só falar que o próximo encontro será quinta-feira, será dia 10 de novembro, né, quinta-feira, será o formato de diálogo, então teremos 2 convidados, que é a Luísa Cavalcante e o Irã Chucuru, e acho que vai ser ótimo também, inclusive está convidada, Ana. Ai, que legal. Estão todos convidados, né? Vamos estar aqui quinta-feira, esperamos vocês. E é isso, agradecer muito a todos, desejar um bom fim de noite. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, o link da lista está no chat. E é isso, muito obrigada, gente. Boa noite. Quinta depois de amanhã, né? Hoje é terça. isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Boa noite, Boa Camila. noite, Pedro. Boa noite a todos vocês. Obrigada.